Vamos entender um pouquinho mais sobre vírus? Estão preparados? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre replicação viral, tá bom? Então a gente vai entender como é que esses vírus se multiplicam, como é que eles conseguem infectar outras células e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, pessoal, a ilustração de algumas possibilidades que esse vírus pode utilizar para se multiplicar. Vocês sabem que esses vírus eles precisam da maquinaria celular para fazer tudo. Então, a partir do momento em que ele consegue infectar uma célula, ele tem dois caminhos. Alguns vírus conseguem fazer isso, certo, gente? Outros não. Alguns vírus, eles conseguem apenas integrar o seu genoma ao genoma da célula hospedeira. Isso se chama ciclo lisogênico. Ou eles podem fazer o ciclo lítico, que é justamente quando ele consegue fazer várias cópiazinhas dele mesmo. Qual é a vantagem de fazer um ciclo lisogênico para esses micro-organismos, né? Eles apenas vão produzir as partículas virais quando eles quiserem, quando eles virem que é um momento propício para eles, né? Então eles ficam como se fossem dormentes. Toda vez que essa célula se multiplicar, toda vez que essa célula crescer, esse DNA viral vai continuar crescido, certo? Do contrário, o que é que vai acontecer? Vão se formar as partículas virais e vários vírus vão ser produzidos a partir dali, certo? O ciclo lisogênico, como o nome já sugere, não causa lise nas células e geralmente o ciclo lítico causa lise celular, extravasamento do conteúdo celular, certo? Mas alguns vírus conseguem sair da célula sem causar tanto estrago assim. Então, aqui, pessoal, é uma foto que ilustra todo o processo de multiplicação viral, desde a entrada dele até a formação de novos vírus. Veja só, vamos acompanhar aqui a bolinha vermelha. Aqui é o vírusinho, todo bonitinho. Dentro dele, essa bolinha é o ácido nucleico, né? Genoma. O primeiro passo é ele reconhecer na célula algum elemento, algum receptor que faça com que ele tenha uma conexão fina com essa célula. Então, algumas células não vão ter esses receptores. Então, é por isso que alguns vírus eles têm preferência por alguns tecidos específicos, certo? Alguns tecidos vão expressar algumas moléculas, outras não, e é por isso que se explica o tropismo desses vírus. Tudo jóia. Então, vamos dizer que ele conseguiu se conectar de uma forma muito fina com essa célula. Aqui ocorre a junção, né? E pode ocorrer a união dessa partícula viral com a membrana celular, ou ele pode adentrar a essa célula por outros meios, né? E vai haver a penetração desse vírus ou do material genético dele. Depois que houver a penetração, que o vírus já estiver dentro da célula, ele vai perder a envoltura dele, né? Ele vai se quebrar, vamos dizer assim, e vai colocar para dentro da célula o material genético e as enzimas que ele traga dentro dele. A partir desse material genético, dependendo do que ele seja, ele pode direcionar um processo de transcrição ou de replicação. Quando ele escolhe fazer a transcrição, ele vai produzir, se for um vírus de DNA, por exemplo, produzir um RNA. Esse RNA vai servir de molde para a produção de proteínas, proteínas essas que são importantes para o quê? Para formar vírus iguais a esse que acabou de entrar. Proteínas estruturais, de reconhecimento, enfim. Além disso, essas proteínas podem agir replicando o material genético desse vírus. Depois que houver a formação dos elementos constituintes dos novos vírusinhos, das pecinhas, né, que fazem com que esse vírus seja de fato um vírus, que é o capsídeo, o DNA. Então, ele faz a receitinha dele, constrói vários pedacinhos, isso aqui, tá aqui DNA, tá aqui proteína, tá aqui os meus, enfim,
as minhas moléculas, as minhas enzimas, pronto, tenho todos os materiais para construir novos vírus. Então, eles vão ser montados, os vírusinhos, e vão, ó, sair de dentro da célula. Olha que lindo, né? O que é que pode acontecer se for um vírus envelopado? Olha que lindo. Ao invés de ele causar lise na célula, ele vai pegar uma parte da membrana, vai se envolver em uma parte da membrana e vai, ó, ao infinito e além. Vai embora. Olha só. Ele vai ficar envelopadozinho. Senão, ele explode a célula e vai ser feliz da mesma forma. Tá certo, pessoal? Outra coisa importante nessa figura é o que está em rosinha. Sabe o que é isso em rosinha, pessoal? São os alvos moleculares dos nossos fármacos. Então, existem fármacos que atuam aqui, ó, no reconhecimento e na união. Então, o vírus não consegue nem entrar. Mas se a gente não conseguir, tem outros fármacos? Tem outros fármacos que dificultam a perda da envoltura, que não deixam eles fazer esses processos de produção das pecinhas que formam os novos vírus e assim sucessivamente, certo? Então, a gente tem aqui vários alvos moleculares que com certeza vocês vão estudar em outras aulas, tá certo? Vamos agora ver por partes cada etapazinha dessa? Vamos lá. Vamos ver primeiro o ciclo lítico, tá, gente? As etapas principais desse ciclo. Quais são? A adsorção, a penetração, o desnudamento, a replicação e síntese proteica, depois a maturação e a montagem e liberação. O que é que acontece? Nessa primeira etapa, a gente tem a ligação do vírus com a célula hospedeira, né? Então, eles vão se ligar por reconhecimento, tudo direitinho. Depois, ocorre a penetração desse vírus ou completo ou só o DNA, isso vai diferenciar dependendo do tipo de vírus. E aqui dentro vai haver a perda de um capsídeo, ou se ele entrar só o DNA não precisa dessa perda, né? E vai haver a produção em massa dos elementos que são responsáveis pela montagem, né? Dos outros vírus que vão ser formados. Então, ocorre intensa replicação e síntese proteica. Ocorre a montagem e maturação e ocorre a liberação desses elementos, desses vírions. Como aqui a gente está falando de ciclo lítico, pode haver extravasamento do conteúdo da célula e essa célula pode entrar em morte, tá bom? Na etapa de adsorção, é importante lembrar que essa adsorção ocorre pela interação das proteínas aqui, ó, presente no capsídeo ou no envelope e as proteínas que são receptores das células que estão sendo infectadas. E essa interação pode ser reversível ou irreversível, dependendo do tipo de ligação que haja entre eles. Cada vírus consegue interagir com um tipo de célula diferente, com um tipo de tecido diferente, e vírus que não são envelopados, as proteínas do capsídeo, que é essa parte aqui de dentro, ó, é que entra em contato com esses receptores. Os vírus envelopados, as glicoproteínas do envelope é que fazem essa ligação. Depois que a gente tem a adsorção, a gente vai conseguir penetrar, né? Esses vírus vão conseguir penetrar as células. De que forma? Por endocitose, vocês já conhecem esse processo, então ocorre uma invaginação, né? Dentro aqui, vou fazer um desenho aqui, vou me arriscar a fazer um desenhozinho assim. Ocorre uma invaginação assim, ó, dentro da célula e o vírus, ó, plim, plim, entra para dentro e vai formando uma vesículazinha e esse vírus bonitão vai ficando aqui dentro. Maravilhoso. Pode haver fusão de membranas. O que é isso? A membrana que já é do vírus se funde com a membrana da célula e consegue entrar dentro da célula. Eu vou mostrar figuras depois sobre isso. Translocação, a passagem do material genético ocorre através de proteínas transmembranas, que acabam fazendo esse transporte ou do vírion, ou só do material genético, ou injeção de ácido nucleico. Isso acontece principalmente com os bacteriófagos. O que é que acontece? Eles se acoplam na célula e eles injetam ácido nucleico.
do jeito que vocês estão pensando. Como assim, professora? Vamos ver, certo? Então, a endocitose, ó, como eu expliquei para vocês, ocorre uma invaginaçãozinha e aí a gente tem depois o quê? A entrada desse vírus. Depois esse vírus perde essa capinha aqui e vai produzir o que ele precisa produzir, certo? Esse é o processo de endocitose. Outra forma é pela fusão de membranas. Como que ocorre? Olha, tá aqui a membrana do vírus, tá aqui a membrana da célula. Esses aqui são as proteínas que vão se ligar com proteínas aqui do envelope viral. São receptores. Quando há essa ligação fina, tá vendo? Ó, ocorre a fusão dessas membranas, veja só. Elas se fundem. E aí, o núcleo capsídeo é liberado, depois quebra-se isso aqui e vai começar a produzir novos vírusinhos, tá bom? Então, aqui não houve uma invaginação, houve uma fusão de membranas. Outra forma que pode ocorrer, injeção de ácido nucleico. Ele vem aqui com essas fibrinhas que parecem perninhas, se acopla, né? Faz uma contraçãozinha aqui nessa estrutura que parece um cano e todo o material genético dele vai penetrando dentro da célula, tá bom? Aqui é um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Aqui a gente tem um bacteriófago que ele vai pousar nessa célula. Como ele é um bacteriófago, ele é um vírus de bactéria, né? Os bacteriófagos são importantes porque eles acabam passando para as bactérias que não são patogênicas algum gene de patogenicidade. Então, é importante a gente entender. Então, ele vai colocar essa extensão aqui dessa estrutura e vai começar a contrair essa parte aqui, ó. Olha que interessante. Fazendo essa contração, ele libera esse material que está aqui nessa estrutura de cima, que é chamado de cabeça, que vai entrar para dentro da célula. Então, dentro dessa cabeça, existe o DNA dele e outras proteínas que ele possa trazer. E essas moléculas vão passando e vão entrando para dentro da célula, certo? Ao entrar dentro das células, eles podem tanto se ligar ao DNA, quanto pode fazer o ciclo lítico. No ciclo lítico, ocorre a produção de várias partículas virais, né, os vírions, e aí eles vão infectar outras demais células, tá certo? E aí, acabou-se. Vamos para o próximo. Aqui, gente, quero mostrar para vocês que na literatura vocês vão encontrar essa classificação de Baltimore, que diz o seguinte: no processo de replicação e síntese proteica, alguns vírus vão ter material genético positivo, negativo ou positivo e negativo. O que é que isso quer dizer? Os vírus que apresentam cadeia positiva produzem RNA mensageiro com a mesma sequência de bases que eles trazem no genoma. Os de cadeia negativa, com RNA complementar ao seu genoma. Isso aqui é importante no processo de diagnóstico molecular, é importante que a gente saiba, né? E também no processo de replicação. Então, existem alguns grupos, né? 7 grupos que essa classificação traz, que são os vírus de DNA positivo e negativo, que são de fita dupla, os vírus de DNA positivo, são de fita simples, que eles podem criar um positiva e negativa fita dupla, de RNA positivo e negativo, de fita dupla, RNA positivo, RNA negativo, RNA positivo com transcriptase reversa, né? Porque às vezes eles fazem apenas replicase, que é aquela enzima que só transforma RNA em mais RNA, e DNA que pode vir, né? Existem alguns vírus de DNA que também trazem transcriptase reversa, certo? E a forma como eles vão produzir as proteínas vai ter um caminho diferente. Existe aquele grupo que, a partir do RNA, já produz as proteínas. Existe outro grupo de vírus que vão pegar o DNA, vão produzir um RNA, vão produzir um DNA a partir dele, e aí sim
vai produzir a proteína. Então, são basicamente os caminhos que são utilizados para que a célula não, o vírus consiga produzir o que ele quer dentro dessa célula, tá? Eu estou mostrando isso para vocês, porque quando vocês forem ler, vocês vão encontrar essas classificações e pode ficar um pouco confuso. É só para elucidar como é que esse vírus vai chegar ao ponto de fazer uma proteína, tá bom? Aqui são as mesmas informações ditas de outra forma, certo? Mas aqui só mostra com um pouquinho mais de detalhes o processo de replicação e de transcrição. Tudo isso para quê? Para que eles consigam produzir as proteínas que eles precisam. Por isso que é importante a gente estudar lá na parte de célula, estrutura e função, os processos de replicação, transcrição e tradução, porque aqui eu já não vou mais parar para explicar, porque eu presumo que vocês já saibam, tá bom? Então, vamos passando a etapa. Nós já vimos a etapa de entrada na célula, entrou, fez o desnudamento, produziu as proteínas, que vocês já sabem como produzem, tudo certo. Agora, o que é que vai ser feito? A montagem e maturação. Todos os elementos necessários para fazer um vírus já foram criados. E agora, o que é que falta fazer? Montar. Onde é que isso pode acontecer? No citoplasma, no núcleo celular, no retículo endoplasmático ou próximo à membrana. Vai mudar de acordo com o vírus. Assim como a própria replicação, a transcrição e a tradução do material genético. Alguns vírus fazem isso dentro do núcleo, alguns vírus fazem isso fora do núcleo, certo? Vírus envelopados brotam de organelas celulares ou do próprio núcleo, né? Que tem a sua própria camada protetora. Então, esses vírus que têm envelope, geralmente eles pegam esse envelope da célula que ele estava parasitando, tá certo? Como é que ocorre essa liberação? Novas partículas virais são liberadas para infectar novas células. Se ele for envelopado, vai acontecer desse jeito que está acontecendo aqui, ó. O nucleocapsídeo vai ser montado, vão ser expressas aqui glicoproteínas virais na membrana celular, e ele vai, ó, bem de boaça, pegando um pedacinho dessa membrana e levando para ele, porque ele não é bobo nem nada. É aquele tipo de parasita mesmo que chega, toma conta da casa, abre a geladeira e vai embora sem dizer nem tchau. Então, pode acontecer lise, o vírus romper a célula. Ele pode fazer apenas um brotamento, como está nessa figura, né? Carregando um pouquinho da membrana plasmática. Ou ele pode passar para as células vizinhas, atravessando de uma membrana de uma célula para outra. Porque ele também não é bobo nem nada, né? Então, para cada vírus, a gente tem um modus operandi diferente. E eu estou mostrando aqui para vocês entenderem quais são as possibilidades dos vírus que a gente tem, não é mesmo? Ciclo lisogênico é um pouquinho diferente. A gente viu tudo do ciclo lítico, tá bom? Agora a gente vai entender um pouquinho do ciclo lisogênico. Nesse ciclo ocorre a produção de componentes, não ocorre, na verdade, a produção de componentes virais. Essa produção está desligada, né? O que é que acontece? Esse vírus, ele está meio que dormente dentro da célula. Ocorre as primeiras etapas de adsorção e penetração, porque o vírus tem que entrar em contato com a célula, e ao invés de ter a produção de proteína, replicação, transcrição, tudo direitinho, os ácidos nucleicos desse vírus, eles se intercalam aos ácidos nucleicos da célula, né? Da célula hospedeira. Nesse jeito, dessa forma, né? Pode haver montagem do prófago, que é um prófago, né? Ainda não é um fago, geralmente isso acontece com os bacteriófagos. O genoma viral é duplicado junto com a duplicação celular, então toda vez que aquela célula se duplicar, ocorre a duplicação daquele material genético, que é o prófago, e por uma indução espontânea, quando o vírus achar de querer causar estrago naquela célula, promove-se a liberação do genoma viral, que estava ligado ao genoma daquela célula, dando seguimento à multiplicação pelo ciclo lítico. Então, o que é que acontece? Quando o vírus entra numa célula, ele pode escolher, dependendo da capacidade dele de fazer isso, em entrar em ciclo lítico
e em ciclo lisogênico, certo? Se ele entrar em ciclo lisogênico, o que é que vai acontecer? Ele vai se intercalar no genoma. Se ele entrar em ciclo lítico, ele vai produzir novas partículas virais, certo? Aqui só elucidando para vocês, ciclo lítico a gente tem a formação de novas partículas virais e geralmente há extravasamento do conteúdo celular. No ciclo lisogênico, toda vez que uma célula crescer, cresce junto também as partículas virais. Quando houver a necessidade desse vírus formar novos vírus iguais a ele, aí ele vai se desassociar aqui, né, dessa porção onde eles estavam juntinho e vai entrar em ciclo lítico, tá bom? Pessoal, essa foi a aula sobre replicação. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa proposta. Se vocês têm alguma dúvida, entre em contato comigo e fiquem à vontade para perguntar, para pesquisar outras fontes e a gente discutir um pouco esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.